Sim? Então, gente, repetindo, então, fazendo um link, né, uma conexão com a aula anterior, o NOx é número de oxidação, mas com uma outra palavra, porque se o cara não sabe o que é oxidação, tu falar que é número de oxidação, ele fica na mesma, né? Então, pense que o NOx é carga. Em resumo, de forma muito simples, por que surge carga nos átomos? Por que eu falei surge? Porque os átomos, por definição, são eletricamente neutros, fazendo um... Se vira nos 30 de química bem básica, o número de prótons é igual ao total de elétrons, daí o átomo ser neutro. Mas ele é neutro teoricamente. Na prática, que é o mundo, as coisas todas que estão aqui dentro da sala são ligações químicas. E eis o detalhe, né? Quando o átomo se liga quimicamente, ele perde essa neutralidade de carga. Por quê? Porque ele tinha número de prótons igual ao total de elétrons, daí a carga dele era zero. Quando ele se liga com outro, necessariamente, ou ele perde elétrons, ou ele ganha elétrons. Mais detalhadamente, ou os elétrons se afastam dele, e isso gera carga, ou os elétrons se aproximam dele na ligação química, isso também gera carga. Tudo bem? Fiquem sempre à vontade de me interromper, eu vou insistir isso várias vezes até quebrar a timidez de vocês. Então, NOx com uma palavra, outra é carga. E surge quando? Nas ligações químicas. Iônica, ocorre transferência de elétrons. Na covalente, você se recorde da polar, por que surge a polaridade e a covalente polar? Porque um dos elétrons se aproxima do mais eletronegativo. E aí, é muito legal, esse retângulo eu não posso escrever nele, mas isso aqui é retângulo para um matemático. Para um químico, quando você olha para um retângulo, você diz que isso aqui é a tabela periódica. Tá certo? Isso não é um retângulo, isso é a tabela periódica. Mas rascunhando a tabela e fazendo um rascunhozinho aqui, então você não vai chamar isso aqui de retângulo, né? Você vai chamar isso aqui de tabela periódica. O que que importa? Com uma seta muito simples, fazer essa seta assim. E o que que é essa seta assim? É a trajetória dos elétrons. É um sinal de menos. O que que eu quero dizer com isso? Que quem está mais para cima, eu estou inventando a letra X aqui, ganha elétrons de quem está mais embaixo. Então, se eu escrever um Y aqui, ó, o X ganha elétrons do Y. Tá certo? E se eu escrever uma letra Z aqui, o Y ganha elétrons do Z, mas o Y perde elétrons para o X. Resumindo, quem está mais para cima e para a direita ganha elétrons dos outros todos. Está claro isso? Então, por exemplo, aqui, ó, né, nessa ordem que a gente vai olhar para ela o tempo todo na aula de hoje, esses átomos que estão aqui possuem NOx fixo. Por que que eles têm NOx fixo? Ou porque eles estando muito para a direita sempre ganham elétrons, e aí sempre serão negativos, ou porque eles estando muito para baixo e para a esquerda, eles sempre perdem, e aí sempre serão positivos. Então, fazendo um aumentozinho nesse rascunho, eu vou jogar um sinal de menos aqui, e isso é chamado com o nome bonitinho na química de eletronegatividade, né? Lembra da seta original? O que que a seta dizia? Que os elétrons andam para cima e para direita. Então, quem está mais em cima e mais à direita é o átomo mais eletronegativo. A rigor, no cantinho da tabela direita aqui tem os gases nobres que eles não participam de ligações, então eu estou arrancando os gases nobres da tabela. E aí, quem é o átomo que está mais em cima e mais à direita da tabela? O flúor. Se ele é o que está mais em cima e mais à direita, significa que ele vai ganhar elétrons de todo mundo que se ligue com ele. Né? E ele tem 7 elétrons na última camada, ele completa o octeto, que é o que significa a estabilidade química, ganhando um elétron. E aí ele vai ganhar sempre um elétron de qualquer um que se ligue com ele. Se ele ganha um elétron, ele passa a ter carga ou NOx menos 1. Está claro isso, gente? Pergunta até agora? Fixou? Mas então eu quero voltar ao meu exemplo Z, Y, X, desses 3 elementos que eu inventei aí, né? Se eu quisesse fazer uma fórmula deles, não poderia ser assim, né? Porque há uma regra na química que a disposição da fórmula é a sequência dessa seta. Na regra de quem está mais à direita é quem está mais para cima e à direita, quem está mais à direita da fórmula. Então, se a fórmula fosse x, y, z,
ela estaria dizendo que o Z é o mais eletronegativo, e não é. Perceba que o Z está aqui na tabela que eu inventei. Então, nessa invenção minha de X, Y, essas letras Z, Y, X, do jeito que eu botei, quem que está mais à direita e mais para cima, não é o X? Então, ele teria que estar aqui na fórmula. Quem que está mais para baixo e à esquerda, não é o Z? Então, ele estaria aqui nessa fórmula entre esses caras aí. O Y não está no meio? Então, ele estaria aqui, obrigatoriamente assim. Vamos ver um exemplo? Tem lá, mas eu estou rascunhando aqui, ó, o ácido sulfúrico, H2SO4. Não poderia ser assim, né, gente? H4SH2, porque a rigor a quantidade seria igual. Você poderia me perguntar, então por que não é assim? Lembra? Acabei de dizer que a ordem que se escreve a fórmula é o mais à direita sendo o mais eletronegativo. Se vocês olharem a tabela, ela está aí com vocês, né? Ela está aí na última página, você olha ela, né? Ninguém precisa saber ela de cabeça, mas você vai gravando as coisas principais. Eu peço para você procurar aí o oxigênio. E o oxigênio está exatamente por aqui, assim, na tabela. Certo? O enxofre está imediatamente abaixo dele. E o hidrogênio é o primeiro à esquerda aqui, ó. Então, a eletronegatividade não cresce para a direita e para cima. Então, o O que está em cima do S, o O é mais eletronegativo que o S. Então, por isso que o O tem que estar à direita do S. O hidrogênio está do lado esquerdo, ele tem que estar do lado esquerdo da fórmula. Está claro, gente? É uma breve introdução, mas isso te ajuda muito a entender. Quem está para a direita da fórmula é o mais eletronegativo. E quem está à esquerda da fórmula é o mais eletropositivo. Você começa a entender tudo daí. Isso esclarece muita coisa, né? Então, a gente vai ver uma aula seguinte, talvez iniciar hoje, algumas funções que caem sempre em prova. Tem muita função, eu botei alguns exemplos de questões de Petrobras aí no encarte que entreguei aos senhores, em que tem a classificação de óxidos. Né? O que são óxidos? São compostos binários de oxigênio. O mais famoso dele, responsável pelo aquecimento global, o gás carbônico CO2. Você já sabe que não pode ser assim, ó. Né? Por que não pode ser O2C? Porque o O é mais eletronegativo que o C, pela regra que destaquei anteriormente. Está claro? Então, por isso que é CO2, o carbono está por aqui, o O está à direita dele e tem que estar à direita também na fórmula. Estamos juntos? Sim? O H2SO4, ok. Então, pois não. Pois é, algumas exceções, né? A hidroxila é uma boa pergunta, seria uma contrariedade a essa regra, né? Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, a hidroxila caracteriza as bases, ela fica assim, né? Então, no rigor dessa regra, você teria que escrever assim, né? Mas para te responder, para ter uma razão para isso, pense que a hidroxila, ela na verdade vem da água. E a água é escrita assim, ó. Ou se escreve H2O, né? Que é a fórmula molecular. O senhor lembra disso? O H2O é a fórmula da água, mas uma outra forma de escrever H2O é assim, né? Porque assim estão ligados, né? O hidrogênio, o oxigênio e o outro hidrogênio. Assim é a fórmula que mostra as ligações da água, tá certo? E aí ela quebra com um lado positivo, que é o cátion H+, e um lado negativo, que é o nome que você chamou de hidroxila, caracteriza as bases. Como o OH está nesse formato original da água, carregaram ele para cá. Isso é a lembrança de que isso veio, na verdade, de onde? Da água. Isso tem utilidade. E a razão é essa. E aí desrespeitaram a regra geral. Mas, enfim, se quiséssemos ser fiel a ela, o O estaria à direita do H, tá? Resumindo, sendo objetivo na minha resposta, é porque esse OH veio do lado direito da água. Em resumo, o que é a água? É uma mistura do H+, que caracteriza os ácidos, com o OH-, que caracteriza as bases, e aí carregar o OH- do jeito que ele aparece na água. É isso.
Mas vale a lembrança que o O é o mais eletronegativo. Na verdade, o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor. Então, olha só, valendo R$1.000 a pergunta, como é que seria a fórmula de um composto que tem oxigênio e flúor? Quem que vai estar à direita da fórmula? O flúor, né? Então, isso aqui, ó, é um óxido, é o único óxido que o oxigênio não está à direita da fórmula. Todos os outros óxidos, então, isso aqui é um óxido de cálcio, isso é o monóxido de carbono, isso aqui é o dióxido de carbono. Os óxidos têm como regra geral que o oxigênio está à direita e o outro elemento que está ligado ao oxigênio necessariamente vai estar à esquerda. Isso só não acontece aonde? E nisso aqui, que na verdade, num rigor químico, isso seria um fluoreto. Tá certo? Mas enfim, é um composto binário de oxigênio, ou seja, só o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Tá bom, gente? É só uma introdução isso, mas muito importante, porque aí a gente já anda devagarinho para o lado de lá e começa a querer depois olhar para cá. O objetivo desse grande exercício aqui, eu acho que vou tomar quase a aula toda hoje firmando isso aqui, é a gente olhar para isso, saber quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. E você entendendo quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução, a gente cai num conceito que dá uns trocadilhos com língua portuguesa que confunde, que é agente oxidante e agente redutor. A gente quer descomplicar isso, tá? Então, fiquem de novo à vontade de me interromper, eu quero olhar para essas duas reações aqui, né? Essas duas que aqui estão, e tentar aproveitar e falar um pouquinho de inox e tentar aqui nas duas identificar quem está sofrendo oxidação e redução, tá? O que eu quero lembrar aos senhores? Ó, a substância simples, H2 é substância simples. O que significa? Só tem hidrogênio, apesar de ter 2 hidrogênios, só tem hidrogênios, tá? Seja bem-vindo aí, cara. Então, o H2, o NOx dele é 0. Né? Você vai falar, mas você não disse que forma carga o NOx quando o cara se liga? Mas quando um hidrogênio se ligou a outro, né? Só apagar isso aqui para gerar espaço. Quando um hidrogênio se ligou a outro, e a gente representa isso com um traço assim, ó, essa é a molécula H2, você tem um par de elétrons aqui. Esse tracinho, na verdade, é um par de elétrons. Se tivéssemos o ácido clorídrico, também seria um par de elétrons. Esse aqui eu estou botando com bolinha. Você vai falar, que bolinha é esse, pessoal? Tirou isso de onde? O cloro, ele está no grupo 7A. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. E ele, ao fazer covalência com hidrogênio, ele completa o oitavo, aquele papo da teoria do octeto. Mas o que eu quero destacar nessas duas formas? Que esse par de elétrons aqui, ó, ele estaria exatamente no meio entre os 2 hidrogênios. Por quê? Porque os dois, sendo o mesmo átomo, têm a mesma eletronegatividade. Mas aqui, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o par de elétrons vai estar aproximado do cloro. Se eu quisesse ser mais fiel nesse desenho, eu ia refazer o desenho assim, ó, com o traço que representa um par de elétrons perto do cloro. O cloro continua tendo os 7 elétrons originais dele. Esse que ele fez parceria, sociedade com hidrogênio, mas esse par está deslocado, aproximado do cloro. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo. Então surge uma carga parcial negativa aqui e uma positiva aqui, e essas cargas chamam-se NOx também. Tá bom, gente? Tá firme isso? Vê se você quer me perguntar alguma coisa, eu quero voltar para cá. O O2, pela mesma razão, são 2 átomos de oxigênio, não surge carga na ligação, porque o O é O de um lado e é O do outro. Tá bom? Então aqui também vai ser carga ou NOx 0. E na água, gente? Como é que a gente calcula o NOx na água? A ideia é que para calcular o NOx, a gente sempre divida a fórmula ao meio. Um lado esquerdo vai ter carga positiva, o lado direito vai ter carga negativa. A carga total, eu vou escrever ela em cima, total da molécula vai ser 0. Mas não vai ser 0 os NOx dos elementos, tá certo?
Então, na água temos hidrogênio e oxigênio. E aí eu vou consultar essa tabela, quem está mais para cima que manda do NOx. Onde é que aparece o hidrogênio aqui? Ó? O que é isso? Hidrogênio, abrir parêntese, ESQ, é de esquerda. O hidrogênio à esquerda da fórmula, né? Esquerda, direita. O hidrogênio à esquerda da fórmula tem carga ou NOx o quê? Mais 1. Tá? E aí qual seria o NOx do oxigênio do outro lado? Só para exercitar aqui, ó. Na vertical aqui eu multiplico 2 vezes mais 1, mais 2. Mais 2 somado com quanto dá 0? Com menos 2. Mas na fórmula H2O, quantos oxigênios tem? 1, né? Então eu estou querendo saber o NOx do oxigênio aqui, eu estou chamando de X. 1 vezes X dá menos 2. Quanto que é o X? Menos 2, que é o NOx previsto aqui para o oxigênio, tá? Me permitam, então, se não houver dúvidas, trazer esses NOx. Eu estou tendo cuidado de escrever o NOx sempre em vermelho, tá? Eu vou escrever aqui que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. E agora, gente, eu vou olhar para o hidrogênio, fazer um rascunho aqui, ó, para o hidrogênio antes e depois dá certo. Não preciso escrever aqui, não, vou olhar para cá direto, ó. O hidrogênio tinha NOx 0, certo? E o NOx dele foi para quanto? Para mais 1. E o outro que variou? O oxigênio foi de 0 para menos 2. Agora pense algebricamente. A gente quer decidir aí o que, gente? Quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Algebricamente, oxidação não te lembra nada na álgebra, mas reduzir te lembra a álgebra. E aí vale a cola da álgebra. De 0 para menos 2 na escala numérica, o número diminuiu ou reduziu? Sim. Então cola disso. Quando eu aprendi isso, eu ficava na dúvida. O que é oxidação? O que é redução? Um colega me falou, tá, redução, o número reduz. Eu falei, como assim? Ele falou algebricamente. Simples assim. Né? De 0 para menos 2, não houve uma diminuição algébrica? Então isso é redução. Então quem sofreu redução? O oxigênio. O oxigênio, eu estou escrevendo O, ele sofreu redução de quanto? Estou colando aqui, ele foi de 0 para oxigênio menos 2. Isso é uma redução. O contrário, a nível algébrico, é oxidação. Então, quando o número de oxidação aumenta, e algebricamente de 0 para mais 1, eu estou escrevendo que o hidrogênio foi de 0 para hidrogênio mais 1. Então, qual é a cola? Quando o número chamado NOx diminui, o nome disso é diminuição, mas chamam de redução. Tá bom? O contrário de diminuição seria aumentação, não chama de aumentação. Aumentação é oxidação. Fechou? Então, qual é a cola? Você vai se ligar na palavra redução, que é o conceito químico, e vai pensar nele algebricamente. Diminuiu o NOx, chama de redução. Ok? Então, você já sabe quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Eu quero devagar exercitar isso lá, mas antes, só ver essa fórmula aqui. Ó. Vou passar ela para cima aqui, facilita a visualização de quem está atrás. Né? Qual é a fórmula, qual é a reação, perdão. Eu comentei isso um pouquinho já, mas nada como rever. Essa reação interessa a Petrobras, interessa aos combustíveis, né? O CH4, deixa eu apontar para ele, ó. O CH4 é a fórmula do gás natural, tá? E ele sofre reação com oxigênio e libera CO2, água e... A razão da gente estar aqui um sábado à tarde é que inventaram motores a combustão. E a Petrobras existe e é brasileira. Só para comemorar um pouquinho, tá certo? E vocês estarão lá, né? Tá bom, mas e daí? Comemorações à parte, os motores de combustão usam essa reação. O que muda num combustível para o outro? Isso aqui, só isso aqui muda de um combustível para o outro. A fórmula do combustível. Mas todo combustível, que é o que está atrás da minha mão esquerda, reage com O2 do ar, produz CO2, água e libera energia dentro do motor. E isso é transformado em energia cinética, enfim. É a mecânica e né, os motores a combustão todos. Mas a gente quer pensar em oxidação e redução. Vou olhar primeiro para o oxigênio.
O oxigênio aqui, ele era substância simples, então ele tinha carga ONOx 0, tá certo? Na água a gente acabou de ver que o oxigênio foi para menos 2. Podem gravar isso, vai ser sempre assim no oxigênio, né? Na água, perdão, no H2O, o oxigênio terá carga ONOx menos 2. Lembra? O hidrogênio é mais 1, mas eu estou olhando para quem? Para o oxigênio. Aqui no CO2 ele também é menos 2, 2 vezes menos 2, quanto vai ser o carbono aqui, gente? Para zerar com menos 4, o carbono vai ser mais 4. Mas eu teimo que eu estou olhando só para o oxigênio. E ele foi de 0 para menos 2, estou trazendo ele para cá. Ó. Se o oxigênio foi de 0, né, para menos 2, eu pergunto a vocês, isso é redução? Sim ou não? Sim, né? Ele reduziu o número algébrico aí de 0 para menos 2, isso é redução. Então, se ele, né, nesta fórmula aqui, eu estou marcando a fórmula em que o oxigênio estava na reação inicial, que a gente chama de reagente. Se o oxigênio era 0 e ele sofreu redução, quem vai sofrer o contrário da redução, que é a oxidação? Quem vai sofrer oxidação? Eu vou te passar uma frase que vai valer para tudo lá. Quem sofre oxidação, gente? Quem reage com o oxigênio. Ou com o composto que tem muito oxigênio. Tá? Mas voltando para cá, daqui a um pouco a gente vai falar. O que aconteceu, então, aqui? Ó? Quem é que reagiu com o oxigênio? Qual foi a fórmula que reagiu com o oxigênio? Não foi o CH4? Então, alguém aqui vai ter o contrário da oxidação. Vai sofrer o contrário da oxidação, que é o quê? Perdão, desculpe, gente, eu me distraí. O oxigênio sofreu redução. Quem que está reagindo com o oxigênio? CH4. Ele vai sofrer o contrário da redução, que é a oxidação. Mas quem? O carbono ou o hidrogênio? Vamos ver? O hidrogênio tem carga ONOx mais 1. Então, fazendo a continha em cima aqui, ó, 4 vezes mais 1 está dando mais 4. Para zerar lá em cima, o carbono aqui tem carga ONOx menos 4. E aqui o carbono tem mais 4. Então, olha que detalhe curioso. Ó, o carbono foi de menos 4 para mais 4. Na álgebra, de menos 4 para mais 4 não é diminuição, não é redução. Isso é uma oxidação. Estou te mostrando que o carbono foi oxidado, né? Aumentou o NOx de menos 4 para mais 4. Tá? Então, resumindo, gente, ó, em quase todas as reações da química, tem alguém que tem oxigênio reagindo. Mas a gente está estudando, a aula de hoje tem o título de NOx e reações redox. Por que abreviam redox? Porque está ocorrendo oxidação e redução. Então, quem sempre oxida é quem tem muito oxigênio na forma. Então, eu vou fazer um exercício visual agora com vocês. Né? Nessa fórmula, antes de olhar para cá, quem que oxida o outro? O que é oxidar o outro? Quem que foi oxidado? É só jogo de palavras. Quem foi oxidado foi o carbono. Né? O carbono sofreu oxidação, mas se ele sofreu oxidação, alguém oxidou ele. Quem oxida o outro é agente oxidante. Escreva no seu cérebro essa frase. Tem um monte de definições bonitas disso. Eu quero te dar uma definição fácil. As bonitas eu te passo em apostila, tem tudo que é livro. Pensa assim, quem mata o outro é matador. Né? Quem ama o outro é um amador. Tá certo? É um amante, é um amador, é alguém que faz carinho. Quem oxida o outro é oxidante. Então, o oxigênio, ele sofreu o quê? Redução. Se ele sofreu redução, ele causou no outro o quê? Oxidação é causar no outro oxidação. O oxidante oxida o outro. Escreva só isso no seu cérebro. O oxidante oxida o outro. Que outro? Quem está reagindo com ele. Então, olhando para cá, ó, o O2 oxidou quem? O carbono do CH4. Se o O2 oxidou o carbono, o O2 aqui, ó, eu quero firmar esse conceito, olhando para todas aquelas reações agora. Quem causou a oxidação do outro é o agente oxidante.
Então, agente oxidante oxidou o outro da reação. Foi? Mas a gente quer ver exemplos disso. Mas qual frase que eu pergunto se foi? Que o agente oxidante oxidou o outro. O agente oxidante é sempre quem tem muito oxigênio na fórmula. Então, quem tem muito oxigênio na fórmula é agente oxidante, porque ele vai oxidar o outro. Por que isso, gente? Recordando aquele início da aula, eu falei que o oxigênio, né, é o elemento mais eletronegativo depois do flúor. Esqueça o flúor não está aqui dentro da sala. Eu falo sempre isso. Pode ter algum flúor perdido no meu dente, que eu escovei o dente semana passada aqui, tá certo? Mas, brincadeiras à parte, não tem flúor na química, não tem flúor na Petrobras, não tem flúor no meio industrial. O que está lotado aqui dentro da sala? De oxigênio. As proteínas são de oxigênio, os açúcares são de oxigênio, no ar tem oxigênio, tá certo? No meio industrial tem oxigênio, no petróleo tem oxigênio, tem pouquinho, mas tem, tá certo? Enfim, o oxigênio, ele será o oxidante de quem encostar nele. Quem encosta num composto do oxigênio se oxida, né? Então, o composto de oxigênio é um agente oxidante. Por quê? Porque se a eletronegatividade cresce para cima e para a direita, e o oxigênio é o mais em cima e mais à direita, ele vai roubar elétrons de todos. Quando ele rouba elétrons, ele oxida o outro. O agente oxidante é quem oxida o outro. Gravou a frase? Vamos para lá então, para tentar entender isso sem fazer nox? Você já mata um monte de questões, tu vai olhar para a questão e vai rir depois. Rir de felicidade, né? Então, olha só, gente, eu vou deixar a primeira ali, de propósito, que ela não tem oxigênio, a gente pensa depois. Nessa daqui, eu vou começar por essa, que é mais fácil de explicar. Não estou querendo pensar em NOx, eu penso depois. O detalhe, a gente está querendo identificar o que agora? Só para a gente não se perder no que estamos fazendo. A gente está querendo identificar, e tem muita questão de prova perguntando isso, quem é o agente oxidante. A rigor, e faremos o rigor depois, você teria que calcular NOx de todo mundo aqui para descobrir quem é o agente oxidante. Mas eu estou te dando a cola, que o agente oxidante é quem oxida o outro. Mas de forma muito simples, infantil, quem é o agente oxidante? Quem tem mais oxigênio na fórmula. Repete comigo, quem tem mais oxigênio na fórmula. Aqui tu já sabe quem é o agente oxidante. Não tem que pensar nada. Manda a criancinha procurar a letra O. Se ela já foi alfabetizada, aqui tem letra O, a criança fala, não. Aqui tem letra O? Tem. Então, quem é o agente oxidante? Estou com a mão nele. Simples assim. Tá? Então, olha só, essa fórmula, a gente não sabe nada de química, ela tem muito mais oxigênio que essa. A rigor, essa daqui nem tem. Então, não há dúvida nenhuma, a gente mostra depois, que esse é o agente oxidante. Só uma outra cola para vocês, para a gente ir evoluindo nisso. Aí a gente vai querer estudar depois. Quem é também o agente redutor. Eu falei que a gente vai estudar depois, não é? Mas acabou agora. Porque sempre o agente oxidante e o redutor estarão à esquerda da seta. Não tem agente oxidante nem redutor à direita da seta. Em outras palavras, o agente oxidante e redutor serão reagentes, sempre. Vou repetir isso, pergunto se está claro para você. A reação química tem alguma coisa escrita à esquerda da seta, tem alguma coisa escrita à direita da seta. O que está à esquerda da seta é reagente, o que está à direita é produto. Quando numa questão seja lá o enunciado enrolando você do jeito que for, te perguntar quem é o agente oxidante e o redutor, nessa equação enorme aqui, ó, esses aqui não serão agentes oxidantes nem redutores, porque o agente oxidante e redutor são sempre à esquerda da seta, são sempre reagentes. Sem olhar, repita isso para mim. Então, tem uma reação química, o lado esquerdo e o lado direito. O agente oxidante e o redutor estarão sempre antes da seta. Afirmou isso?